casa espírita pede para que nós tragamos, né, os nossos problemas. Agora vejam, não os problemas materiais, a dívida da Casas Bahia, não, nada disso, tá certo? Os nossos problemas espirituais. Afinal, isso aqui é um pronto-socorro espiritual. Acima desta casa aqui, na espiritualidade, tem um hospital. E nós, como encarnados, nós trazemos muitos espíritos conosco. Olha como a espiritualidade trabalha. O José vai na casa espírita hoje. Então os benfeitores do José, os mentores, os anjos da guarda, né, vamos dizer assim, o José vai lá, então vai levar esses irmãos aqui. A gente traz, sem saber. E aqui, eles são, passam por uma entrevista, são selecionados, uma triagem. Eles passam por uma triagem. Aqueles que necessitam de socorro imediato já ficam por aqui mesmo, já são internados. Quem é vidente, quem consegue ver, vê que aqui em cima dessa casa tem um hospital espiritual maravilhoso. Então, quando nós viermos à casa espírita, o verbo hoje está difícil. Quando viermos hoje, ou sempre, ou quando formos a uma casa espírita, lembrem-se, estamos fazendo caridade, indiretamente. Porque, pessoal, não é só aqui, tá? Não é só na casa espírita, é na igreja, é no templo evangélico, aonde vai se falar de Deus, de Jesus, ou de qualquer um dos outros, Buda, enfim, qualquer outra religião que seja focada no amor ao próximo, e nós formos frequentar, e nós formos visitar, nós estamos levando muitos irmãos que convivem até conosco dentro de casa. Então seria interessante que antes de sairmos de casa, já sabemos que vamos ao centro espírita, na igreja, onde quer que seja, avisarmos, os irmãos, pode ser em pensamento, viu? Não precisa estar falando, não achar que você é louco, né? Então, em pensamento, que os espíritos leem os nossos pensamentos, eles leem. Para os espíritos, o nosso pensamento é matéria, para nós não, mas para eles é. Então, a gente não consegue esconder nada deles, nada, por mais que a gente queira. Então pense, olha, hoje eu vou no centro espírita, então convido a todos os meus irmãos que quiserem ir comigo, precisando de tratamento, precisando de um atendimento, de uma explicação, enfim, de uma oração, que venham, me acompanhem, e estaremos fazendo caridade. E aí, meus irmãos, a caridade é o princípio para evoluirmos. O oposto da caridade é o egoísmo e o orgulho. E eu sei que hoje aqui não tem ninguém egoísta. Ninguém aqui, nem eu, nem Joana, nem Helena, nem José, Pedro, Antônio, Mário. Ninguém é egoísta. Nem Toninho. Ninguém é egoísta. Porque a gente não fala na fila do passe. Alguém fala quando vai aqui tomar o passe? Ninguém fala. Porque eu não escuto. Mas se falar, só tem um problema, está atrapalhando os trabalhos, está atrapalhando o pessoal que está recebendo o passe ali. Então nós estamos sendo egoístas, porque na hora de receber, a gente se posta de uma maneira toda santa, senta lá, bonitinho, relaxa, eleva os pensamentos e quer todos os fluidos para si. Egoísmo. Mas na hora que o nosso irmão está lá dentro, na hora que os trabalhadores que necessitam de silêncio, de concentração, porque estão envolvidos pelo plano espiritual e até mesmo a espiritualidade que ali dentro se encontra trabalhando, necessita de silêncio. Por isso que a gente encontra placas, o silêncio é uma prece. Entrou? Por favor, se coloque em posição de já receber um tratamento. Ao adentrarmos a casa espírita, nós já estamos sendo devidamente tratados. Mas, se o nosso egoísmo não permite
desligar celular, não permite deixar de conversar. Nós estamos impossibilitando dos nossos irmãos, benfeitores desta casa, no qual nós viemos buscar tratamento, nós os estamos impedindo de trabalhar. Isso é egoísmo. Parece que nós temos língua bifurcada, né? Duas línguas para estar falando. Não conseguimos nos conter meia hora. Será que o celular é muito mais importante do que o tratamento que nós estamos recebendo? Será que o irmão que está na câmara de paz e que é higienizado espiritualmente, é devidamente preparada para cada um de nós que aqui viermos buscar o passe? A organização espiritual é tão grande que ninguém aqui vai tomar passe com um médium errado. A espiritualidade já direciona, ó, esse irmão aqui vai tomar passe com o Alfredo, esse aqui com a Maria, esse aqui com a Petrônia, e assim vai. É tudo organizado. Desorganizado é a nossa vida. Mas o plano espiritual não é desorganizado. Em nada, em absolutamente nada. Nós não compreendemos tamanha organização. Então, já que nós não entendemos, engraçado, salão bonito, está cheio de gente, deve ter aqui o quê? Umas 50 pessoas? Por aí? 3, 6, 9, 8, 10, tem mais. Eu não vejo tudo isso de pessoas no curso. E nós temos curso para aqueles que quiserem se aprimorar mais no conhecimento espírita. Se nós estamos vindo numa casa espírita, é porque a gente se sintoniza com aquilo que é feito, com aquilo que aqui é dito, da forma que trabalham e daquilo que recebemos. Então nós nos sintonizamos com isto. E esse é o nosso momento. Nós conseguimos chegar no Espiritismo. O que já fomos antes de ser espíritas? Já fomos no centro de Umbanda, já fomos no templo evangélico, já fomos católicos, já fomos budistas, já fomos uma série de coisas. Aí chegamos aqui, porque agora é o nosso momento. Este é o nosso momento. Então, se é o nosso momento, por que haveremos de não conhecer um pouco mais profundamente a doutrina e não vir a trabalhar para os espíritos? Não é para o espiritismo que a gente trabalha. Nós trabalhamos para os espíritos de luzes que aqui se encontram, trabalhando junto conosco, e eles precisam trabalhar para cada vez ganhar mais progressão, para eles progredirem. Não é porque é um espírito um pouquinho mais evoluído que não tem um monte para evoluir. Tem um monte. Agora imagina a nós, que ainda estamos nesse planeta material, cheio de dores, cheios de doença, porque faz parte deste mundo, não nos consolamos, porque às vezes nem queremos, não vamos buscar informação, por que eu estou passando por esta doença, por qual motivo isso está me acontecendo, e essas respostas só virão, meus irmãos, a partir do momento que a gente vier buscar o conhecimento. Porque senão, nós vamos só continuar recebendo, nunca nos curamos, vamos vir aqui na casa, vamos passar pela conversa fraterna, vamos ser encaminhados para a desobsessão, para o tratamento de cura, para o reequilíbrio. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, está tudo bem, acabou o tratamento, aí a gente desaba de novo, porque nós somos imperfeitos. Então nós desabamos, começamos a voltar a ter aqueles problemas de novo. E aí, mais uma vez, ou procuramos a casa espírita, ou nós falamos, aquela casa espírita é frouxa, não serve para nada, não curou nada. Aquela casa espírita lá
Nunca somos nós os errados. Isso é orgulho, que está ali com o egoísmo, né? Nunca somos nós. Nós não erramos nunca. Nós não mentimos, nós não enganamos, nós não fazemos coisas erradas, nós não fazemos nada, nós só praticamos o bem. 24 horas por dia. Não fazemos isso? Claro que fazemos. Nós somos bons. Mas aí vem esse bendito egoísmo, vem esse bendito orgulho e nos derruba. Um bom dia que a gente deixa de dar para alguém que nos desejou bom dia já nos derruba. E nós não percebemos isso. Porque vai acumulando. Vai acumulando. Aí quando vê, corre para o centro espírita. De novo. Mas escuta, meu irmão, você já veio aqui 8 vezes. Já fizemos o tratamento em você durante 2 anos, 8 meses. Não está na hora de mudar? De buscar novos ares? De vir, estudar a doutrina? Tem curso regular aqui. Do início, entender o que é. Espiritismo não faz milagre, nem acreditamos em milagre. Milagre não existe. Alguns vão ficar de barriga lá. Como milagre não existe? Não, quando começamos a entender a parte científica do que acontece no milagre, dos fluidos, do ambiente, de uma série de razões do momento teu, merece, não merece, deste momento. Quando começamos a entender, então nós vamos perceber, puxa vida, o Espiritismo é o caminho, porque elucida. Nós não temos imagens. Nós não temos aqui palavras que vai isolar alguém, não. É sempre de incentivo para a melhora, para o progresso, para a busca da própria luz que Jesus pediu tanto e falou para nós e deixou escrito para nós. Ele não, né? Escreveram depois. Faça brilhar a vossa luz. Nós temos que entender que nós somos centelhas divinas, porque o Pai é único, Deus é único, e Ele nos criou. E Ele nos fez não a imagem e semelhança dEle, claro que não. A imagem e semelhança dEle está na substância, naquilo que Ele fez com que criássemos vida, que nós não sabemos o que é. Não foi do barro, nada disso. Isso é alegórico. Então nós precisaríamos, meus irmãos, olharmos um pouco mais para nós. Vamos olhar para nós. Vamos perceber que somos criaturas divinas. Por quê? Porque o divino nos criou. Então nós somos divinos. Então nós precisamos fazer essas mudanças em nossas vidas. É difícil, mas ninguém falou que é fácil. Jesus não falou que era fácil. Ser espírita, estou falando ser espírita, não espírito de porco. Né? Ser espírito de porco, não. Mas ser espírita é difícil. Não é para todo mundo. É só para aqueles que realmente estão interessados, vão lá, buscam conhecimento, estudam, leem a respeito e vão buscar novos conhecimentos que há muito a se conhecer. Eu acredito que muitos que eu vejo aqui, Joana, seu José, enfim, seu José foi meu mentor, inclusive, muitos aqui já estão há mais de 20, 30 anos no Espiritismo e sabem o que conhecem? Nada. 30 anos estudando, lendo. E o que conhecem? Praticamente nada. Porque na hora que conhecer, a gente muda de planeta. Nós não vamos mais sofrer. Porque nós vamos entender as causas das nossas aflições. Nós vamos entender o porquê das coisas ocorrem. Agora, se estamos doentes e também não procuramos a causa, isso é orgulho, é egoísmo, não quer. Então, meus irmãos, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma atitude. Quer ser salvo? Como dizem, em palavra bonita, quer ser salvo? Ninguém se salva, a gente se eleva, a gente ganha.
experiência, a gente ganha luz, a gente ganha conteúdo para não chegar e pecar de novo e termos os mesmos problemas de saúde que a gente vem trazendo. Porque se nós formos perceber, ao pé da letra, Jesus não curou ninguém, meus irmãos. Ele nunca falou, vai que eu te curei. O que ele falava? Depois que fez o cego enxergar, fez o paralítico andar, curou o coxo, ele falava, vá, que a tua fé te curou. E ainda arrematava, e não peques mais. Não peques, ou seja, não cometa o mesmo erro que tu cometeste e que fizeste com que você voltasse a este mundo cego, paralítico, coxo. Isso é fruto. Se não for uma prova, então é fruto dos nossos erros passados. E que em algum momento das nossas vidas, nós vamos ter que resgatá-los. E nós podemos resgatá-los de uma forma um pouco mais acolhedora. Como? Sabendo o porquê das coisas. Sabendo por que acontece. O Espiritismo não acredita em milagres. Se Deus fizesse milagre, já não seria Deus, porque seria injusto. E Deus não é injusto. Porque cura um e não cura o outro. Se todo mundo está com dengue, eu vou pedir, eu vou fazer promessa, Deus me curou. Mas e os outros milhões que estão com dengue? Por que Deus não curar? Ele é injusto, então. Esse não é o nosso Deus. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, onde Jesus veio dizer que temos que amar ao próximo, que temos que amar a Deus. Então, ou nós acreditamos que Deus tem as suas leis e Ele não pode mudar, porque senão Ele seria injusto, então Ele já não seria mais Deus. Se Ele mudar uma vírgula daquilo que Ele fez, Ele não é Deus. E nós não paramos para pensar nisso. Então não adianta ter promessa, o que adianta é ter fé. Mas a fé sem obra é morta. Não adianta ter fé e ficar parado. Não adianta ter fé e não ter conhecimento. Não adianta ter fé e não saber como é que a coisa funciona. Não adianta ter fé e não fazer nada pelo teu próximo. Não adianta ter fé e não fazer nada por aquele que é necessitado. Não adianta nada. Porque isso é orgulho, isso é egoísmo. E nós já passamos dessa idade. Nós não somos mais crianças. Nós somos crianças espirituais. Nós ainda nem chegamos na adolescência nossa espiritual. Os nossos espíritos são igual aquelas crianças de 2 anos, birrentas, aquelas que se jogam no chão e falam, eu quero, eu quero, eu quero. Nós somos assim. Não adianta ter 60, 70, 80 anos de vida nesse planeta, não adianta nada. O que conta é a experiência espiritual. É aquilo que nós trazemos de bagagem. É aquilo que ao voltarmos para o mundo espiritual, e aí eu pergunto, quantos aqui estão prontos para voltar para casa? Porque aqui não é a nossa casa. Aqui não é. Aqui nós estamos de passagem. Quantos estão preparados para voltar ao mundo espiritual? Quantos? Os parentes dos nossos irmãos que voltaram para casa são conhecedores do que está ocorrendo, ou se jogam no chão chorando porque a pessoa morreu, ou porque... Mas nós podemos adivinhar o nosso futuro. Ninguém precisa dizer para nós. Qual é o nosso futuro? É deixar esse mundo. Podemos errar muito, mas não podemos esquecer que vai chegar um momento, o nosso momento, em voltar para casa. E aí, nós estamos preparados? Quando chegarmos lá em casa, como é que vamos ser recebidos? O que é que nós vamos apresentar lá? Olha o que eu fiz. Quer dizer, não vai estar escrito em lugar nenhum. Não. Sabe onde é que vai estar escrito? No nosso espírito. É lá que vai estar escrito. E os outros
espíritos conseguem nos ler. Eles nos leem. Ele sabe que espírito habita esse corpo. Por isso que eles se aproximam de nós, bons espíritos, porque nós estamos tentando fazer o bem. Estamos tentando. Se vai conseguir é outro problema. Mas se estamos tentando, já estamos bem acompanhados. Agora, se nem tentarmos, tem um pensamento que diz assim, né? Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. No Espiritismo tem um pensamento igual. Diz assim, diga-me o que pensas. O que você está pensando? Eu te direi quem te acompanha. É simples assim. É simples assim. Porque o pensamento é lido. E nós atraímos. Jesus deixou isso escrito, não. Ele deixou, né? Ele deixou. Onde estiver a carniça, lá estão os corvos. E o que é a carniça? O mau pensamento, o desejo do mal. Normalmente quem é egoísta, quem é orgulhoso, tem muito mal dentro dele. Nós temos que ser mais abertos, meus irmãos. Nós precisamos auxiliar. Eu não estou falando aqui de chegar agora na casa espírita, está todo mundo aí pela revista básica. Não é isto. Não é isto. Quando puder ajudar, ajude. Não é obrigado a ajudar, porque cada vez tem condições também. Mas um bom dia custa um sorriso, uma gentileza, um ficar na fila em silêncio. Custa. Isso tudo é caridade. E nós não conseguimos entender isso. Então, orgulho e egoísmo é uma coisa bastante enraizada dentro de nós. E o que é pior? São as duas piores coisas que nós temos para modificar. Mas nós temos que modificar. Nem que nós tenhamos que renascer nesse planeta 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Mas nós temos que dobrar esse egoísmo e esse orgulho. Não ser orgulhoso não é ser bobo. Não é isso, não é andar de cabecinha baixa, sabe? E dar sorrisinho, aceitar tudo. Não é isto. Tem muita gente empoderada que é humilde. Tem muito ateu, muito ateu, que é mais caridoso do que nós. E não acredita em Deus. E é muito mais caridoso. Precisa acreditar em Deus para fazer caridade? Não. Mas é filho de Deus da mesma forma. Por falar em filho, só para encerrar, uma piadinha, tá? Só para dar uma relaxada, né? O cidadão tinha bebido